André Luiz Vargas Hilário tem 50 anos. É o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Foi eleito pelo PT do Paraná. Formado em administração de empresas, André Vargas foi gerente voluntário de albergues de Londrina e presidiu a Associação de Entidades Beneficentes do Estado. André Vargas filiou-se ao PT em 1990. O primeiro cargo público foi diretor da Coab de Londrina, na gestão de Luiz Eduardo Sheida. Depois presidiu os diretórios municipal e estadual do PT. André Vargas elegeu-se vereador de Londrina em 2000 e deputado estadual em 2002. 4 anos depois, obteve uma cadeira na Câmara dos Deputados e foi reeleito para o cargo em 2010. André Vargas disputou a Prefeitura de Londrina em 2008, mas terminou em 5º lugar. Em fevereiro de 2013, André Vargas assumiu a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal André Vargas, do PT do Paraná, que também é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Olá, como vai, deputado André Vargas? Começo perguntando. O ex-presidente Lula acaba de declarar que ministros do Supremo Tribunal Federal que pretendem fazer política precisam, abrem aspas, mostrar a sua cara. Você acha que o ex-presidente Lula se referiu a qual ministro no Supremo? Acho que é uma pleiade de ministros ali, né? Mas quais são eles? Muito especificamente, acho que o Barbosa e o que se especula que poderia ser candidato, e o próprio Gilmar Mendes, que nessa última semana entrou numa polêmica, na minha opinião, absurda e assim, inconsequente mesmo, quando atacou o modelo de vaquinha de arrecadação para o deputado Genuíno, para o Delúbio, que se fez em relação às multas do mensalão. Todo mundo conhece o PT, quer dizer, o PT tem 34 anos feito agora, 1,5 milhão de filiados. Mais do que filiados, o PT tem muita adesão, tem quem gosta, tem quem não gosta, mas tem adesão na sociedade e foi atacado exatamente por essa adesão. Eu mesmo sou testemunha de várias pessoas que não são do PT e que me ligaram pedindo a conta do Genuíno, por exemplo. Eu acredito que mais foi por isso mesmo. Por conta da declaração do Gilmar e da postura do Barbosa, que no Brasil tem uma coisa diferente dos outros países, que é um pouco a crítica que eu faço em relação ao modelo do julgamento do mensalão e em relação a outros temas que vão vir por aí e que tem repercussão política e também social, que é a questão da transmissão ao vivo das sessões do Supremo. Isso é uma tentação para que os ministros se transformem em popstar, né? Num julgamento de alto interesse, de visão na sociedade, acaba tendo uma tentação. Então, as opiniões do ministro acabam repercutem. Eles opinam em relação à política, em relação a outros temas. O senhor acha ruim a transmissão ao vivo? Eu acho que não é bom. Tinha que acabar com ela? Eu acho que seria uma alternativa, refletir sobre isso pelo menos. Não dá para tratar como se fosse algo natural. O senhor acha que há espaço na sociedade brasileira para recuar sobre isso? Eu acho muito difícil, muito difícil. Até estava antes de vir para a entrevista, eu pensava exatamente nisso, porque eu afirmo, e não sou só eu, o ministro Teori, por exemplo, quando assumiu, uma das declarações dele foi exatamente essa, que ele achava um excesso a transmissão. Você veja que há países que nem fotografia você tira. No Japão, só uma fotografia do julgamento da primeira instância, não é nem do Supremo. Não é um bom exemplo, né? Nos Estados Unidos, não é bom. Veja, o modelo, quando no Brasil, o Supremo não é só uma instância do Judiciário, ele é a Suprema Corte. Porque, veja, tem a primeira instância lá na base, nos municípios. A segunda instância, 5 estados. E a terceira instância não é o Supremo, é o STJ. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal ele julga matérias constitucionais, matérias de grande repercussão. Imagina o Supremo julgando a pena de morte. Imagina o nível de pressão nessa modelagem que está aí. E se os ministros forem atender à pressão popular, certamente a pena de morte vai passar. E eu, por exemplo, pessoalmente sou contra e acredito que não seja a posição da maioria dos ministros. Certamente não, mas é o seguinte, tem uma tendência de passar. Talvez os ministros enfrentem essa questão. Isso acontece nos Estados Unidos em relação aos temas do aborto. Então, esse aspecto do Supremo é muito perigoso em relação ao julgamento televisivo. As questões criminais, que é também outra novidade aqui no Brasil, é a última instância para os julgamentos de natureza criminal, como
aconteceu no caso do Mensalão, vai acontecer agora em relação ao PSDB, o chamado Mensalão Tucano, que envolve membros do PSDB. Vai ter um apelo popular, vai ter um julgamento, uma avaliação da postura, do voto. O ministro vai no supermercado, vai no restaurante, é aplaudido de pé ou é vaiado. Eu acho que não interessa para ninguém isso, mas também reconheço que dificilmente muda. O Supremo Tribunal Federal julgou um caso rumoroso, que foi a ação penal 470, também conhecida como Mensalão. Agora deve começar a julgar uma ação penal também, que é conhecida como Mensalão do PSDB, ocorrido em Minas Gerais. O PSDB tem dito que enfim, é inocente, que não tem culpa, etc., mas que uma vez o Supremo julgando, vai acatar a decisão. No caso do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, também acatou a decisão, mas faz uma luta política constante dizendo que o julgamento foi incorreto, não houve justiça e houve erros formais. O senhor acha que deve continuar a fazer isso, o seu partido? Essa é a melhor atitude que o PT tem a tomar? Bom, eu acho que não tem uma reflexão de direção de que seja a melhor decisão a tomar. Talvez, se fosse só a direção descolada da base social e política que nós temos, porque o PT é um partido que tem base social popular. E a base social pressiona por um posicionamento também do partido. Não é só uma decisão que se reúne lá o presidente, o executivo nacional, mais algumas lideranças importantes e você se posiciona. Não é só isso, não foi uma decisão, foi uma decisão de base. É uma decisão, não, é uma pressão da nossa base. E por que isso acontece? Porque no caso do Mensalão, talvez aplique-se novamente ao chamado Mensalão Tucano, criou-se a teoria do domínio do fato. É algo totalmente novo, que em matéria criminal não existe, que é você dizer que, mesmo sem prova, você pode condenar porque a pessoa deveria estar sabendo do que se trata. Por exemplo, eu não vou citar o exemplo só do Zé Dirceu, que não tem nenhuma prova. Vou citar o exemplo da Cátia Rabelo, uma presidente de banco que tinha chegado recentemente, era uma bailarina, não tinha nenhum tipo de conhecimento, 16 anos de cana. Qual o crime? Então, me parece que é um empréstimo de em torno de 70 milhões de reais e que teria sido entendido como fraude, como um processo de esquentar dinheiro. Foi apenas o empréstimo que a SPMB do Marcos Valério pagaria, ou empréstimo que nem seria pago. Esse empréstimo foi contabilizado. Tal. Ela não tinha condição de saber. Me parece até, ela tinha assumido muito recentemente por uma tragédia familiar com a sua irmã. Então, vou citar esse exemplo. Se a teoria do domínio do fato servir para julgar, por exemplo, um caso que pode chegar no Supremo um dia, a fraude do Pan-Americano, o Silvio Santos vai ser condenado? É uma pergunta. Eu estou fazendo uma reflexão que é fora da política. Então, isso faz com que haja um estímulo. Quando se observa isso, quando se vai aos autos, por exemplo, o João Paulo Cunha vai ficar preso por 50 mil reais da campanha, provavelmente. É claro que a militância que conhece o João Paulo Cunha, que não é só conhecido em Osasco, São Paulo, mas no Brasil, conhece, mesmo a Câmara, que tem gosta muito do João Paulo. Foi um presidente muito... Você que caminha lá pelo Congresso quando pode, sabe disso. Então, veja, isso faz com que a militância se posicione. Eu acho que nós vamos ainda, por muito tempo, dizer isso, e esse julgamento do Mensalão ainda vai ser reescrito. Vai ser redimensionado, talvez, na história. Deixa eu apresentar um dado para o senhor. No final do ano de 2013, o Datafolha fez uma pesquisa nacional muito extensa, na qual perguntou aos brasileiros se concordavam com a decisão de condenação e de enviar à prisão os condenados no caso do Mensalão. E 80% aproximadamente, um pouco mais na verdade, disseram que sim, que concordavam. E a taxa, inclusive, dentro da margem de erro, mas numericamente era até acima entre pessoas que se diziam simpatizantes do PT. O senhor diz, por outro lado, que a militância pressiona. Agora, a pesquisa do Datafolha é uma pesquisa científica, né? Vai em todos os estados e encontrou isso. Eu não estou vendo relação entre o resultado da pesquisa e isso que o senhor está dizendo que a militância pressiona. Mas veja, é um pouco o incômodo que existe também, porque você, em relação às questões, a luta política que é feita, porque tem o próprio julgamento e quando o PSDB faz essa declaração,
o PSDB fez dessa bandeira a única bandeira política em relação à ética nos últimos 8 anos. Não deu certo eleitoralmente, não foi capaz de acabar com o PT, como diziam, que o PT ia desaparecer, que seria a menor bancada, que muita gente não ia se reeleger. Não tem... Por que isso que o PSDB ou setores conservadores da sociedade brasileira que usam isso como quase um monotema não conseguem atingir o seu objetivo? Porque o PT tem a sua militância e tem a sua narrativa dos fatos. A nossa narrativa é que foi, do ponto de vista nosso, um crime eleitoral. Tem que ser punido, um equívoco grande. O Delúbio cometeu um grande equívoco. Montaram um empréstimo, um caixa 2 online. É surpreendente que isso tenha se aplicado. Agora, daí a dizer, a narrativa que se apresenta de que é o maior escândalo político da nação, é talvez o maior escândalo político investigado e tendo chegado às últimas consequências do Supremo. E essa sensação, é claro que impacta na sociedade. Se julgassem, se tivesse instaurado um procedimento, por exemplo, em relação à privataria tucana, as privatizações. Você se lembra, o Fernando Henrique foi flagrado falando com um assessor seu, às vezes me foge a memória, eu acho que é o Pércio Arido ou é o André Lara Rezende, interferindo diretamente nas privatizações bilionárias do sistema telefônico e que poderia dar a entender que teria tendenciando para um grupo em detrimento de outro, italianos, espanhóis ou portugueses, uma coisa assim. Se tivesse, no caso do Mensalão, uma gravação do presidente Lula, cairia a nação. Então, foi talvez, do ponto de vista político, um escândalo, que nosso entendimento foi um crime eleitoral, que tem que ser punido, mas nesse âmbito, e que foi tratado como se fosse a compra de votos dentro do Congresso Nacional. Nós não aceitamos essa narrativa e vamos continuar defendendo que foi um julgamento fora da curva. E não somos nós que estamos falando. Tem muito jurista que avalia dessa forma também. Essa interpretação que o senhor faz é uma razão pelas quais levou o senhor naquele dia em que o Congresso reabriu os trabalhos neste ano, na sessão solene, e ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o senhor fez aquele gesto com o punho cerrado e passou mensagens para os seus colegas a respeito da presença dele ali naquele momento? Olha, essa é a segunda vez que eu sento ao lado do ministro Joaquim Barbosa. Eu o cumprimentei formalmente e nem teria muito assunto, não teria muito o diálogo com o ministro. Ele não me perguntou nada, eu não lhe perguntei nada. E pela segunda vez, agora um pouco diferente, os meus colegas que estão lá embaixo, sempre, enfim, tem está do lado dele, manda mensagem, enfim, aquelas coisas. E realmente isso ocorreu. Então não foi nada pensado. Não foi nada pensado, foi apenas um cumprimento, tanto que quem pega as fotos era uma cara boa, de quem estava cumprimentando mesmo, não era estou provocando o cara, um sinal para ele, jamais faria, seria talvez até uma molecagem, mas era um cumprimento, e é um cumprimento... Um cumprimento de... Cada vez mais comum. De cerrar o punho e levantar o braço? Cada vez mais comum no PT. O Genuíno, quando foi o primeiro a ser preso, foi o Genuíno, que na minha opinião é o maior símbolo dos excessos de Joaquim Barbosa. Veja, o Genuíno foi preso, constrangido, com problema de saúde, não se sabe se fica domiciliar ou não, virou uma polêmica, a questão da aposentadoria dele no Congresso. E o Roberto Jefferson, que também tem um problema de saúde grave, que entendo que deva ser tratado também com humanidade, está sendo tratado de forma absolutamente diferente em relação ao Genuíno. São duas histórias e o ministro Joaquim Barbosa, nitidamente, e às vezes aparentemente de forma cínica, vai postergando a decisão em relação ao Roberto Jefferson. Se ele tivesse feito um acordo com delação premiada, tudo bem, não foi feito. Ele tem uma pena para ser cumprida tanto quanto o Genuíno. Então, esse sentimento que foi se construindo, principalmente na aplicação das penas e a reação do Genuíno, porque todos, aqueles que não gostam do PT, aqueles que esperavam uma cena de desgaste, imaginavam o Genuíno algemado. E não foi isso que aconteceu. Foi o Genuíno dizendo que estava resistindo. Assim como depois, logo em seguida, o Zé Dirceu. Esse gesto é comum nos atos de resistência. Isso não, né, O gesto do punho cerrado, então, no dia ali na sessão solene do Congresso que o senhor fez foi... Quase um símbolo um ato político. Um ato político, mas para companheiros.
não era um ato político para o Barbosa. Realmente, a repercussão por conta de eu estar na mesa, pela solenidade, ela é proporcional realmente à importância. E eu não... Agora, as mensagens que acabaram aparecendo nas fotografias que o senhor trocou com, não sei com qual colega estava trocando, não sei se o senhor poderia até dizer com quem falava, e no momento que alguém falava sobre, não sei se o senhor escrevia, sobre dar uma cotovelada no presidente do Supremo. Era uma pergunta. É. Na verdade, me perguntava, você já cumprimentou ele? O cumprimentou? Eu falei, não. Você não vai conversar com ele? Eu falei, não. Você vai... mas ele vai prender o João Paulo Cunha. Na verdade, não era um colega ali naquela mensagem, era um jornalista, que eu não vou falar o nome, que não foi... É uma jornalista que não foi indiscreta porque foi fotografado pelo um dos melhores fotógrafos lá do Congresso, e eu encontrei com ele ontem e até brinquei, falei, olha, parabéns, fez um bom trabalho, né? Conseguiu fotografar. E aí eu pergunto, vou falar o quê? Né? Perguntar o quê? O João Paulo vai ser preso amanhã, enfim, jornalista querendo dar uma cotovelada, e aí veio à tona, mas não era uma vontade de dar uma cotovelada, porque eu acho que não é assim que se faz política. O ministro Joaquim Barbosa, quando ele desce às polêmicas, ele também se sujeita ao embate político, né? Por exemplo, ele já chamou o Congresso de submetido ao Executivo, já chamou os partidos de mentirinha. Todas essas vezes, coincidentemente, fui eu, não é a primeira polêmica minha de Joaquim Barbosa, talvez não tenha tido a mesma repercussão, os punhos cerrados em relação, porque tem uma fotografia, uma imagem. Mas quando ele atacou os tribunais regionais federais, que nós conduzimos a votação, as reações nunca foram reações leves. Então, quando você faz a pesquisa no Google, você vê lá que já teve outras polêmicas. Ele não entra na polêmica, uma polêmica propriamente comigo, mas a postura dele gera declarações. Mas a sua atitude ali naquele dia, o senhor acha que está dentro do que pode ser feito dentro do Congresso? Ah, sim. Isso é direito de opinião. Aliás, eu poderia... né? Veja, eu sempre faço uma reflexão. Se a presidenta Dilma não o cumprimentasse na posse do Papa, teria uma repercussão diferenciada do que de fato ocorreu. De fato ocorreu, ele não a cumprimentou, depois disso tinha cumprimentado. Se ela não tivesse cumprimentado, provavelmente a interpretação seria de um ato de solidariedade ao Zé Dirceu genuíno e correto. Por quê? Porque a presidenta nunca se pronunciou em relação a esse tema e talvez fosse subentendido nisso uma interpretação, uma discriminação, uma crise entre os poderes. Então, se há crise entre poderes e tensão entre os poderes hoje em relação ao Supremo e aos demais instituições, não só poderes, por exemplo, a Associação de Juízes, ele tratou de sorrateiras, tratou de advogados preguiçosos. Então, por exemplo, o próprio Gilmar Mendes, ele chamou, acusou o Gilmar Mendes acusou o Lewandowski de chicaneiro, que é grave, acusou o Lewandowski, disse, olha, o Gilmar Mendes, por exemplo, não é só o Lewandowski, quando o Gilmar Mendes era presidente, num embate, ele falou para o presidente do Supremo de então, o Joaquim Barbosa, de que, olha o respeito, você não está tratando com os seus capangas do Mato Grosso. São frases e que foram sendo ditas. Então, se o ministro do Supremo, veja, o Carlos Aires Brito, nós discordamos da postura dele no julgamento do mensalão, ele julgou praticamente de forma idêntica ao Joaquim Barbosa, os seus votos, quando estava votando, foi o presidente do Supremo e nunca nós nos envolvemos com polêmica dessa ordem com ele. Ele não se dá o respeito. Ele não se dá o respeito, agora de novo. Então... Joaquim. O Joaquim Barbosa não se dá o respeito. Ele se mete em questões e faz julgamentos e pré-julgamentos e ataques. Logo depois dos punhos cerrados, ele colocou em julgamento 2 casos do PT. O Zeca Dirceu e o Lindbergh, né, que eram casos eleitorais, circunstâncias muito pequenas da eleição, das últimas eleições. Veja, será que não tinha mais nada para colocar em pauta? Mas, se o senhor me permite dizer, esse episódio do punho cerrado do senhor, ao lado dele, na sessão solene do Congresso, ocorreu, se eu não me engano, era uma terça-feira, não é? Sim. E desde a sexta-feira anterior já estavam na pauta esses casos. Talvez, Mas aqui a fotografia, e isso vai sendo alimentado. É claro, pode ter acontecido, mas o ânimo dele e do próprio Gilmar Mendes contra o PT é evidente. Nós não estamos nos fazendo de vítima. Por que eles fazem isso? Porque entendo. O Gilmar Mendes deve ter os seus motivos. Eu conheço o ministro Gilmar Mendes.
imaginava dele uma outra postura. Acredito que aquela questão lá da CPI do Cachoeira, onde se falava que ele poderia ser chamado, tinha um ruído muito grande. Acho que aquele ruído, depois ele trouxe à tona que o presidente Lula teria estado com ele e pedido, enfim, aquelas coisas. Eu acho que aquele momento teve uma inflexão muito pesada e desde então o ministro Gilmar Mendes tem olhado para o PT de forma muito severa. Essa última movimentação dele foi ruim. E por isso que o presidente Lula colocou nesses termos, porque, veja, nem pode ser diferente. Nós temos uma democracia. O Congresso Nacional, todo ele é eleito, não tem ninguém nomeado ali. Uhum. E veja, ele tem tido um tratamento em relação principalmente o Joaquim Barbosa, na minha opinião, muito injusto, porque o Congresso Nacional, com as suas dificuldades, ele tem votado os temas do país, né? Não tem faltado com o país. De volta ao ministro Joaquim Barbosa, nesta semana ele acabou revogando uma decisão de um colega, Ricardo Lewandowski, várias, na verdade, não uma especificamente no caso do ex-ministro José Dirceu. O senhor deve ter tido conhecimento. O que o senhor achou dessa decisão do ministro Joaquim Barbosa? Bom, do ponto de vista, eu não sou advogado, eu não sou ministro e não convivo lá, mas me parece que de uma atitude assim, que não é comum também, mais uma daquelas que é fora da curva e que poderia ter sido feita de outra forma, poderia se levar ao pleno, como se faz normalmente. Aumenta a temperatura, tanto que todos os jornais, principalmente a Folha de São Paulo, traz a matéria traz a informação de que há um clima muito ruim lá, em função disso. Porque é mais ou menos assim, acredito eu. Se acontece com o Lewandowski, acontece com qualquer outro, em determinado outro momento. Se fica comum, o ministro que é o substituto, que tomou uma decisão, ele tomou uma decisão subjúdice, né? Por mais engraçado que fosse. Então, eu acho que é um equívoco grande e uma tensão grande, e o ministro Joaquim Barbosa ele não aposta na unificação do poder. Eu estou dando a minha opinião, ele não está à altura de ser presidente de um poder. Ele não se comporta como presidente do poder, se comporta como um ministro polêmico, um ministro que mais divide do que une. E aí, você observa Mas bem... se ele não está à altura de presidir o Supremo, alguma providência tinha que ser tomada, então? Você está dizendo que ele não está à altura? Veja, é a minha opinião, de quem já relatei aqui, pelo menos umas 10 posturas do Joaquim Barbosa, que não está à altura do ministro. Ele foi indicado pelo ex-presidente Lula, que é do seu partido, né? Mas quando você assiste aquele filme Pelé, o Eterno, que se mostra as boas jogadas do Pelé, você fica mais impressionado ainda com o grande jogador que foi o Pelé. O Lula, as cenas que vêm à mente são os acertos, mas esse, na minha opinião, foi não um equívoco, porque depois que você nomeia o ministro Supremo, ele se institucionaliza, ele tem um poder, você não nomeia alguém para fazer a sua política, mas é estranho realmente que alguém nomeado pelo governo do PT tenha esse ânimo contra um partido. Porque, ao final das contas, na minha opinião, o Joaquim Barbosa ele está canalizando as energias daqueles que, não só daqueles que não gostam do PT, daqueles que não gostam da política. Tem um segmento da sociedade que acha que a política é o mal, que política é tudo isso, político é tudo ladrão, que eu acho que tudo bem, mas tem até um adesivo que às vezes a gente vê em carros, odeio os políticos do Brasil. Até um dia eu perguntei para o cidadão, falei, e dos Estados Unidos você gosta? E da Europa você gosta? Esses são aqueles que têm. E veja, e se tem problemas, também tem, todo dia está acontecendo coisas no país. Isso é a classe política que tem, bem ou mal, conduzido o país. E se fosse mal, o país estava pior do que estava, do que o passado. Então, veja, não dá para chegar... E o Joaquim Barbosa acaba canalizando essa energia da antipolítica, do conceito moralista, aquele que está acima da realidade, como se a gente estava falando aqui do mensalão, falava do mensalão mineiro, mas se você fosse remeter à questão do Collor, à questão dos anões do orçamento, a questão do financiamento eleitoral, a questão dos crimes eleitorais, eles se misturam na relação com a administração pública. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a mesma sociedade que condena, e está correto, quando você vai para uma campanha, temos campanha eleitoral agora, o Caixa 2 é crime.
né? Sim. E o Caixa 1 é condenado também, porque ele é julgado todo dia. Quando uma empresa doa para a campanha, fica declarado lá que doou, e fica as pessoas especulando por que ele doou, será que ele deveria ter doado. Uma vez até, desculpa, Fernando, só para concluir, uma vez até o Raul, por exemplo, que é da minha cidade, meu amigo, é do PSTB, nós somos adversários, mas temos boa relação. Falou, não, mas ele doou, recebeu um dinheiro do Bradesco e um dia ele relatou uma matéria que poderia ter... Mas o Bradesco doou para ele, deveria doar para o PSOL. Quer dizer, é uma doação legal, à luz do dia, e que fica sendo julgada. Então, a questão eleitoral tem muita hipocrisia nisso. Então, eu acho que isso, essa energia da antipolítica, de quem não tem, nem quer se dar o trabalho de conhecer os meandros da política, está sendo canalizada no ministro Joaquim Barbosa hoje. A propósito de financiamento de campanha, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, fez uma arrecadação, já mencionamos, o senhor mencionou aqui na entrevista, grande para pagar uma multa por conta aí do processo no qual ele foi condenado, o processo do Mensalão. O valor arrecadado por Delúbio Soares e o número de doações em poucas semanas foi superior ao valor arrecadado da mesma forma, com essa conta publicada na internet, pela presidente Dilma Rousseff, pela então candidata Marina Silva em 2010. Foi um fracasso essa arrecadação em 2010. Agora, cerca de 4 anos depois, um pouco menos, Delúbio Soares tem um grande sucesso nesse tipo de arrecadação. O que isso significa? O Genuíno também, né? Genuíno também, porque o Genuíno inaugurou, a gente não imaginava que ia ter esse reflexo. Mas o que isso significa? Vai haver uma nova forma de arrecadação desse jeito nas campanhas ou o senhor acha que não? Bom, eu acho que tem uma situação de comoção da militância petista, e como eu disse, militância petista não é só afiliado do PT. Eu mesmo recebi ligação de pessoas ligadas a partidos de direita, que seriam configurados partidos conservadores, querendo doar para o Genuíno, muito especificamente para o Genuíno, pelo respeito que ele tem no Congresso, e não vem ao caso, é claro, a pessoa me pediu, a pessoa nem conseguiu doar. Muitos que não conseguiram doar no Genuíno acabaram canalizando as doações para o Delúbio. Foi feita uma organização, foi feita uma arrecadação, foi feita ligação, tem uma situação de comoção. Eu acredito que as doações em relação às campanhas da internet vão ser maiores do que aquelas que foram. Eu mesmo era secretário de comunicação e a Blue State, né, que é dos Estados Unidos, trabalhou conosco, e eles faziam uma aposta e eu falava, olha, aqui é uma questão cultural, aí você não tem ainda a doação individual como uma adesão. Nos Estados Unidos, a adesão significa também uma adesão financeira. E aqui ainda não tem essa relação, tem muito aquela de esperar, só ver o dízimo da igreja, né? Não são todos que pagam, cada um paga como pode. Então, acredito que vai crescer muito, os partidos vão apostar. Agora, não sei em que proporção, realmente não dá para comparar. Agora, em relação ao Delúbio, que eu sei, e em relação ao Genuíno, houve uma campanha organizada pelos seus amigos, que são muitos, O Supremo Tribunal Federal, ainda nessa área do financiamento de campanha, está para julgar uma ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que vai, se aceita, determinar que sejam banidas as doações de empresas, das chamadas pessoas jurídicas. O senhor é a favor, é contra, e no caso disso acontecer, como será a reação do Congresso? Bom, veja, eu não acredito que aconteça para essa eleição, porque você não pode mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, né? E você não pode tirar um tipo de financiamento que é legal hoje, que é transparente, porque é online, né? Hoje você tem, a cada 30 dias tem que prestar conta, não sei as doações do partido, mas que também é legal e tem a sua legislação, por uma doação que não existe ainda. Você tem que ter um outro financiamento. Nós do PT defendemos financiamento público de campanha, e há muito tempo, né? Não é de agora, é uma bandeira antiga do partido. Eu, pessoalmente, sempre digo que o financiamento já é em parte público, porque os veículos de comunicação têm isenção tributária, com tabela cheia, né? Isenção tributária para rádio e televisão. Então, o horário gratuito é gratuito para os partidos, não é gratuito para a população. E o fundo partidário, que também, em certa medida, é um recurso público. Em certa medida, não, é um recurso público. Então, você teria que adicionar a esses valores, outros valores necessários para uma campanha nacional com esse modelo de voto, que é o modelo proporcional, que faz com que todos façam campanha em todos os lugares.
Então você não tem só a campanha da Dilma, a campanha do Alckmin, do Padilha, a campanha do Aécio, as campanhas majoritárias. As campanhas de deputados são campanhas cada vez mais majoritárias. Então isso também encarece as campanhas. Mas qual vai ser a reação do Congresso no caso de vir essa decisão do Supremo banindo as empresas? Olha, se acontecer isso hoje, antes dessa eleição, provavelmente nós não vamos ter eleição. Vai ter uma eleição sem emoção nenhuma. A informação não vai chegar. Mas supondo que fique para um outro ciclo eleitoral, nós ainda temos assim. Que criar, eu acho que nós precisamos. O Supremo não tem a competência, e nós, infelizmente, não temos, pelo menos na prática, não está acontecendo, que é a competência constitucional de fazer as reformas necessárias. Nós vamos votar esse ano ainda, acredito, uma modelagem de reforma política. Eu acho que nesse bojo é que o debate do financiamento tem que acontecer. Porque você tem que, na medida em que você muda o financiamento, você tem que mudar o modelo também e substituir esse financiamento por um outro financiamento. As campanhas custam, a população, para ser estimulada à votação, para ser levada à votação, ela tem que ter um número, o nome e o número do candidato, 5 candidatos nessa próxima eleição. Então você sabe o volume de informação. Eu brinco, né, quando eu falo sobre campanha, tem a guerra, a disputa estratégica de informação, como tem uma guerra, tem a aérea, né, e tem a infantaria. Quem faz a infantaria são os deputados. A infantaria é o corpo a corpo, é o dia a dia, os cabos eleitorais, as pessoas. Então, se isso não vai acontecer mais, o que vai acontecer para você ter uma campanha? Eu acredito que está acontecendo na campanha, não só a questão do financiamento, algumas medidas que vão sendo tomadas, inibitórias, está tornando a eleição uma coisa triste, uma coisa criminalizada previamente. Eu acho que é ruim isso. Eu acho que a campanha tem que ser vista como uma festa da democracia. O senhor é filiado ao PT, deputado federal pelo PT, tem 50 anos. Teve alguma outra filiação partidária antes do PT? Sempre no PT? Sempre no PT. Desde quando? Desde 80. É que a formalidade da minha filiação, a minha adesão ao PT, vamos dizer assim, foi na campanha de 89. Quando o Lula empolgou as massas. O senhor já era filiado, então, em 90, quando o Henrique Pizzolatto se candidatou a governador do Paraná? Me lembro. Conhecia Pizzolatto? Teve relação com ele naquela época? Eu me encontrei, acho que uma vez que ele foi a Londrina. Eu era um militante de base, né? Então, acho que vi de passagem no evento do partido, coisa muito restrita. Por que Henrique Pizzolatto teve um comportamento diferente dos outros condenados no Mensalão? Bom, veja, cada um, nesse processo do Mensalão, a estratégia de defesa, e acho que um dos grandes equívocos da estratégia de defesa foi, primeiro, permitir que quem tem foro e quem não tem foro privilegiado fosse votado só aqui no Supremo. E não dá para dizer que foi um erro, inclusive, da estratégia de defesa adotada. Mas cada um adota a sua defesa, cada um tem as suas decisões. Se eventualmente tivesse acontecido com outro companheiro, o João Paulo ou qualquer outro companheiro tivesse ido embora, seria um dirigente, são dirigentes do partido, deputados, ex-deputados, são dirigentes. O Pizzolatto não era mais, quando ocupou o cargo que ocupou aqui Mas no ele Brasil, fez bem, hein? já não era mais um dirigente do partido. Ele era um filiado do partido que estava numa função importante. Eu não posso fazer julgamento de valor porque cada um tem a sua estrutura para aguentar um chumbo dessa ordem, né? Já teve companheiros do senhor no seu partido que disseram que ele fez muito mal ao PT ao tomar essa atitude. O senhor concorda? Ao ir para a Itália? Eu não acredito que tenha essa repercussão no PT, porque, veja, por mais que queira, se fosse o Delúbio, se fosse qualquer um dos companheiros dirigentes do partido, realmente seria muito ruim, mas ainda assim teria que ser respeitado. Agora, no caso do Pizzolatto, ele não tem essa representatividade partidária. Ele está no processo, mais ou menos como poderia estar um outro funcionário de alto escalão, que lógico, tem a nossa solidariedade. Eu nunca mais vi o Pizzolatto. Eu era deputado estadual quando ele foi para o Banco do Brasil. Eu era presidente estadual do PT lá no Paraná, fui por 7 anos. Então eu nunca encontrei com o Pizzolatto. Veja, e ele trabalhava numa área importante do Banco do Brasil, nunca mais encontrei. Então, ele provavelmente estava ali, certamente também porque era afiliado do PT, mas também porque era funcionário do Banco do Brasil, também porque tinha competência na área
e, eventualmente, tomou as suas decisões. Então, ele não participava de nenhum foro de decisão. Diferentemente do Delúbio, do João Paulo, do Zé Dirceu, do Genuíno, que participavam de reuniões da direção do partido, permaneciam militando no PT, e, aliás, permanece militando no PT porque tem as suas opiniões que estão sendo dadas, né? Deputado André Vargas, por que a imagem do Congresso é sempre tão ruim aos olhos da população? Bom, ele teria o esforço de interpretar isso, não poderia ser algo tão rápido assim e careceria de, na minha opinião, de pesquisas mais aprofundadas em relação ao Congresso, não só aquelas quantitativas que aparecem aí. Eu tenho a compreensão, primeiro que quando você elege um Congresso, quase metade da população não votou naqueles deputados ali, né? Já tem porque o voto é proporcional, votou em candidatos que não se elegeram, cujos votos somaram para a legenda para isso ou aquilo. Então, metade já não votou. Então, já tem uma metade que diz, eu não me represento aí, não me reconheço, meu candidato não votou. Então, primeiro fato. É um poder diluído, são 513, cuja definição das funções, o parlamento, por exemplo, ele participa de todas, no modelo brasileiro, todas as decisões da Presidência da República, por mais que você tenha as medidas provisórias, elas passam pelo Congresso e você apõe lá a marca do Congresso, para esse lado, para aquele lado. Tal. E o Congresso tem votado e tem participado de todas as conquistas que o Brasil tem tido. Teve a crise econômica, Fundo Soberano, royalties para a educação, Minha Casa Minha Vida, um programa, aliás, eu fui o relator do Minha Casa Minha Vida, votei por unanimidade e brinco sempre, que não virou notícia. Se tivesse dado uma briga na votação, provavelmente tinha virado notícia. Mas o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem um grande impacto na população, mas na fase da execução, quando as pessoas elas acessam esse bem ou essa política pública, já não se vê mais o Congresso, porque é um poder diluído, não é personalizado numa figura só, 513 deputados e mais 81 senadores, mas quando a pessoa se beneficia de uma política pública, ela vê no sistema presidencialista o presidente da República, o governador ou o prefeito. Então, eu acredito que isso também. E aparece mais, eu acho que a cobertura da política, ela é pelo viés do fora da curva. O deputado do Castelo, ele aparece mais do que muitos deputados que não têm castelo, que vivem com dificuldade. Eu acompanho lá o dia a dia do Congresso, são todos homens e mulheres de bem, que se levantam de manhã, que trabalham muito, que correm em função dos seus interesses, sim, mas a grande maioria, os seus interesses estão em sintonia com os interesses da coletividade. É atrás de uma emenda, é atrás de um projeto de lei, é atrás de... Enfim, eu acredito que um pouco é isso a situação do Congresso. E eu não vejo também muita diferença entre outros congressos no mundo inteiro, porque é um poder realmente... É um poder de muitas caras, entendeu? O país passa por um momento de uma certa polarização a respeito de fatos que têm acontecido. Teve um fato no Rio de Janeiro em que um adolescente acusado de furtos foi capturado por algumas pessoas, espancado, deixado nu e acorrentado a um poste. Daí houve opiniões a favor, opiniões contra, uma coisa muito polarizada. As manifestações de rua continuam acontecendo no país. Houve uma morte agora, a primeira morte relacionada diretamente a esses episódios, de um cinegrafista da TV Bandeirantes, e também muitas discussões sobre a razão pela qual isso ocorreu. Por que está havendo essa polarização tão grande no país no momento? Bom, é claro que sempre é possível você buscar interpretações mais profundas e é necessário que se faça. Mas eu acredito que nós temos uma dinâmica muito forte de uma alteração muito forte no comportamento da população, que não vem só do acesso da informação. Da informação, todos estão com uma televisão, um jornal online na mão. Mas o que o senhor achou desses dois episódios que eu citei, da morte do cinegrafista e do rapaz do adolescente preso a um poste? Eu acho que são duas coisas diferentes. Há um desalento. Quando você tem uma sociedade que vai avançando economicamente, ainda que não na velocidade que você quer, você tem alguns temas que você tem que enfrentar. Bom, veja, nós estamos falando de educação em tempo integral, alguns estão falando. Tem que ter dinheiro para fazer e você vê, olha, não está acontecendo hoje, mas tem um processo, tem um fluxo. A primeira infância tem direito à educação, então você tem que construir
unidades educacionais para a pró-infância. Saúde é um grande problema, você tem algumas reações, mais médicos e tal. A questão do emprego não é um grave problema, a não ser a questão da juventude, que eu acho que aí eu seccionaria para analisar o segundo caso. Mas e também esse, primeiro, porque se tratava, parece, como adolescente. Você acha que as pessoas têm o direito de fazer o que fizeram não com o rapaz direito, do Rio? Não tem direito. Agora, há um desalento da população em relação à segurança pública. Nós não estamos, a esquerda principalmente, nós sempre fizemos um discurso que não tem que primeiro construir escola e depois presídio. O Brasil não tem mais isso, tem que construir escola e tem que construir presídio. O preso, ele não pode ser condenado à barbárie, ele tem que ser condenado a ser preso. Ele tem que ser tirado de circulação, mas ele não pode ser colocado para ser estuprado, arrebentado dentro de um cárcere, como está acontecendo. Acho que nós estamos enfrentando de forma muito lenta a questão carcerária e a questão da segurança pública no Brasil. Então, tem alguns avanços. No próprio Rio de Janeiro, acredito que o modelo que o Rio de Janeiro encontrou, que junta um pouco de política, muito de política pública, um pouco de polícia comunitária, mas que tem que ter repressão forte. Tem que ter repressão forte. Né? Porque se as pessoas não acreditam nisso, que a polícia não vai chegar, que a Guarda Civil não existe, elas vão tomar a justiça pelas próprias mãos. É isso que está acontecendo. Isso que acontece em alguns momentos. É por isso que o senhor acha ruim? É muito ruim. O outro caso, me parece que há subgrupos que se apresentam na manifestação sem nenhuma causa clara, mas com o único objetivo de aumentar a tensão social, talvez até com a aparente compreensão, vamos aumentar a tensão social porque isso tem em vista. Eu mesmo achava isso quando era adolescente, que minha mãe era voluntária de um grupo de assistência social, espírita, e fazia assistência social. E eu falava para minha mãe, eu tinha 17 anos, 16 anos, a senhora está acomodando o capitalismo, tem que aumentar a tensão para a gente fazer a revolução. Era uma visão. E tem ainda jovens que pensam mais assim hoje? Não penso. Acho que nós temos um processo que tem que ir fazendo as transformações todo dia. Todo mundo fica um pouco mais flexível ao longo do período. Mas analisando hoje a dinâmica mesmo, não só no Brasil, nos outros países não existe mais isso. Você tem que necessariamente fazer com que a vida das pessoas melhore e as pessoas se realizem mais como pessoas, e o Estado tem função nisso. E é isso que me encantou no PT, por conta dessa visão de que você, no processo, você vai aprimorando as relações e as pessoas também vão sendo mais gente, tendo mais cidadania, tendo Como que o PT, condições. Durante a campanha eleitoral deste ano, no país todo, e a própria presidente Dilma, que deve concorrer à reeleição, devem responder a essas manifestações que aparentemente, enfim, vão continuar com maior ou menor intensidade? Eu não acredito naquele volume das manifestações. Eu estava lá no Congresso, eu estava na presidência naqueles dias, estava lá frente a frente em junho, com os manifestantes nos 2 dias, nos 2 momentos. O momento mais tenso quando subiram na abóbora, realmente ali foi o momento mais difícil, mas eu vi naquelas manifestações uma espontaneidade de um público majoritariamente jovem, não tinha uma pauta definida, era difusa, mas tinha pauta, tinha várias pautas, o aprimoramento do serviço de saúde, educação, enfim. A juventude, na minha opinião, pleiteia algo que o Brasil precisa de fato, que é a qualificação dos empregos, porque tem muito emprego, mas o custo de vida está muito alto também. O acesso às políticas públicas e mesmo aos planos de saúde. Uhum. Então, isso também, e em especial Brasília, por exemplo, que você sabe o custo de vida aqui. Então, eu acredito que nós temos que dialogar com as manifestações, ver como algo normal. Sempre quando tem um grupo G20 lá, né, em Davos, cada vez mais o aparato de segurança dos países é muito forte quando tem um encontro de cúpula de países. Então, me parece, e tem manifestação e quebra-pau, né? Uhum. Então, a polícia tem que se especializar em conter, em garantir a segurança de todos, mas nós temos que tratar como normal. O PT surgiu, eu não estou dizendo que o PT tem que estimular essas manifestações, porque tem um segmento da população que não está presente nessas manifestações. Tem um segmento que eventualmente deva ter os seus motivos para se manifestar, mas está em outra frente, né? Ou está com outra perspectiva. Então, e você tem que dialogar com naturalidade, com normalidade, mas com ordem, porque veja, esses meninos que aconteceram, né, dos chamados black box, me parece algo que beira o crime, a manipulação de jovens, jogando numa pressão contra a polícia ou contra as instituições e que expõe
foi o jornalista, mas pode ser um desses meninos que deve ter pai, deve ter mãe e que deve saber, será que ele tem clareza daquilo que ele está desempenhando ali? É uma reflexão e por isso que a polícia tem que agir com inteligência, sofisticação, que hoje está sendo exigido das forças de segurança em relação às manifestações. E a Copa tem que acontecer normalmente e vai ser uma grande festa. E se ganhar o título, então, melhor. Se não ganhar? Se não ganhar, vamos tocar a vida, porque nós ganhamos alguns e perdemos outros, né? Nós já perdemos um aqui no Brasil. Aliás, sempre quando vai se fazer Copa, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, a construção dos estádios é polêmica. Na África do Sul foi assim. Diziam que não iam fazer a Copa, fizeram. Diziam que ficava muito caro, foi feito. E a África do Sul não se tornou um país pior, se tornou um país melhor depois da Copa do Mundo. Então, no Brasil, em 50, também se discutia, quem que vai colocar o recurso do Maracanã. Isso é uma polêmica salutar e cada vez mais normal, porque tem transparência, as pessoas ficam sabendo, isso é muito bom. Falar um pouco mais de política, o PMDB, que é um partido aliado ao governo federal, é o aliado preferencial do PT na disputa presidencial, até porque o candidato a vice-presidente deve repetir o de 2010, sendo o atual vice Michel Temer, tem reclamado o PMDB por se sentir desatendido na atual fase de reforma ministerial. Que não é incomum, né? O que está acontecendo com o PMDB e o PT? Mas não é o PMDB e o PT. É o PMDB e o governo. É claro que o governo, sendo de uma petista, nós do PT temos uma ótima relação. Nós do PT temos uma ótima relação com o PMDB no Congresso, uma ótima relação com o PMDB no Senado. Aliás, no Senado acomodou muito, já teve tensões maiores. Ocorre que, essa é a minha opinião, o PMDB é um partido grande, um partido que, na medida em que você tem vários espaços, também as divisões aparecem mais claramente. O que é normal, se fosse o PT, fosse o partido aliado, também teria as divisões, qual grupo foi atendido, qual grupo não foi atendido. E me parece que está havendo um pouco de inabilidade do governo, né? Eu reputaria... De quem? Da presidente Dilma Rousseff? O governo é ela. O staff político, né? Mas ela que dá as ordens, né? A gente ouve falar que ela manda muito. Eu também já ouvi falar. Me parece que... Então ela tem responsabilidade? Não, todos temos responsabilidade. Todos temos que construir a melhor relação com o PMDB. Porque o PMDB é um partido importante e tem o vice-presidente da República. Vai ter uma chapa. Vai ter 2 candidatos, a Dilma e o Michel. Nós temos interesse em fazer o máximo de voto possível para que essa chapa seja vitoriosa. Por que o PMDB tem reclamado? E o PMDB, sobretudo a ala da Câmara dos Deputados do PMDB, tem dito que se sente desassistida e que prefere nem mais falar nada a respeito de como participar do governo. Bom, veja, eu convivo naturalmente pelas funções com o PMDB da Câmara, muito, né, cotidianamente. A queixa do PMDB é de que, eventualmente, seus nomes não estavam sendo atendidos. Exato. Estavam senda a exigência em relação aos seus nomes era demasiada. Esse não serve, aquele não serve. Veja, a presidenta tem que ser blindada. A presidenta é a presidenta da República. Tem que haver a sondagem primeiro, ver as alternativas. O PMDB tem um leque grande de alternativas, de ex-ministros, de ex-governadores. A Câmara, o PMDB da Câmara deu, no segundo período, depois das manifestações, nós tínhamos 130 deputados votando com o governo. Você se lembra? A base ruiu. O PMDB nos ajudou muito no segundo semestre, votamos matérias importantes, votamos o orçamento ao final, votamos a alteração no plano plurianual e na LDO que impacta no superávit primário, redistribuindo justamente o superávit primário para estados. Isso é tudo. Então, veja. Mas o que está acontecendo na articulação? Eu acho que nós temos uma articulação ainda ineficiente. Nós temos que. E quando eu digo isso, assumo responsabilidade. Por que ela é ineficiente? Porque o presidente não opera uma mudança nisso? É uma questão da presidenta, né? Como você disse, ela toma as decisões e não me parece que é uma questão de nomes, me parece mais uma questão de estilo. Nós, parlamentares, não somos acionados para ajudar nessa interlocução. A gente ouve dizer que a presidente Dilma Rousseff não se dá bem, não tem boa relação com o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, que é deputado federal do PMDB do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Bom, eu não perguntei para a presidenta, ela nunca me disse nada. Do ponto de vista do Eduardo, que eu tenho falado com o Eduardo, ao final do governo, a relação estava sendo aprimorada, vamos dizer assim, estava num momento de aproximação grande no final do ano. E voltou agora com esse nível de tensão. Tem aspectos que tem a ver com o governo e tem aspectos que tem a ver com a visão também, que parte do PMDB quer, que é apoiar nacionalmente e também se ver livre nos estados.
para fazer a composição que quer. Se quer apoiar fulano, se quer apoiar cicrano, se não apoia a chapa nacional, se apoia, faz acordo com o Eduardo Campos, enfim, também tem isso. Então tem um pouco ainda, eu acredito que nós vamos chegar ao entendimento. Como eu disse, nós somos membros do Congresso Nacional, estamos prontos, muitos de nós, você conhece, o deputado Guimarães, eu, o ex-líder Vacarezza, o próprio Arlindo, nós temos muita relação, até pelas relações cotidianas e pessoais no Congresso Nacional, que podemos ajudar o governo e ver e fazer as sondagens informais. Nesse momento de composição de governo, as sondagens informais, elas deixam de expor a presidente da República numa situação de tensão. A presidente da República, ela própria, costuma ligar para os senhores? Não, não acontece. O ex-presidente Lula, quando presidente, costumava ligar para alguns deputados? Também não era assim. Mas havia uma abordagem diferente na época do ex-presidente Lula? O seu gabinete estava todo dia fazendo o colchão, cotidianamente, no Congresso Nacional. A ministra Ideli faz isso também, ela se esforça por fazer isso, tenta fazer, mas para ela tem que ser delegado um trabalho de formatação do governo. Quem o senhor acha que vão ser os candidatos mais competitivos contra a presidente Dilma Rousseff na oposição? Eu sou daqueles que acham que o PSDB ainda tem, por mais que o seu candidato, me parece que ainda não está com o seu staff montado, porque às vezes fica opinando sobre vários assuntos e ao mesmo tempo. Quem está mais focado é o Eduardo Campos, está mais profissionalizado, vamos dizer assim, que entra no debate nacional com maior precisão, vamos dizer assim. Se olhar o desempenho pessoal dos candidatos, Eduardo Campos. Se olhar a estrutura partidária, o Aécio Neves tem uma estrutura partidária grande. Todos os dois têm crises sendo administradas grandes, principalmente essa questão dos palanques regionais. São Paulo, por exemplo, essa situação do PSB, se vai junto, não vai ter candidato, não vai. O Aécio Neves percorre São Paulo e o Alckmin não vai estar junto. Eu acho que eles são equivalentes. Eu acho que uma coisa e a outra, eles são equivalentes. São candidatos que têm um desafio grande. Agora, eles têm uma necessidade, os dois, de fazer cada um quarto dos votos da nação. Agora, há ainda dúvidas também em relação à solidez da liderança hoje que as pesquisas mostram para a presidente Dilma Rousseff quando chegar mais adiante na campanha. Há quem duvide que essa solidez possa ser segurada e, evidentemente, há os que acham que não, que pode até ganhar no primeiro turno. O senhor acha que há uma solidez já da candidatura da presidente Dilma Rousseff, a ponto até de, enfim, permitir até uma vitória no primeiro turno? Bom, eu acho que solidez tem e ela vai liderar durante todo o processo, na minha opinião, com em torno de 40% dos votos. 40%, 42%. E vai ficar, nós vamos ter um tempo, uns 20% de indecisos até mais à frente. Primeiro turno? Não. Eu acredito que nós vamos chegar próximo. Eu acho que nós vamos ter segundo turno no Brasil. O Lula teve 2 vezes, a presidenta... O PT está preparado para enfrentar 2 turnos. Olhando os candidatos concorrentes, porque também toda eleição, você tem que ver quem está, o que está disponível. Né? Muitos brincam que o Lula é um candidato forte, que é um reserva muito forte, né? A população. Ele é? Ele não é reserva porque não é candidato, ele está apoiando a Dilma e vai agir para isso e vai ser um cabo eleitoral importantíssimo. Mas, eventualmente, se chegar em junho, o momento realmente da decisão, e houver dúvidas fundadas a respeito da capacidade do projeto Dilma Temer vencer, em junho, muita dúvida, a possibilidade de Lula ser candidato existe. Muitos dos seus colegas falam. Eu não acredito nisso. Eles falam para mim, falam para vocês e eu não acredito. Porque o senhor ouve isso? Eu ouço isso, mas sou daqueles que têm a seguinte visão, que o presidente Lula, ele está... Então por que ele não seria candidato se houvesse risco de Dilma perder? Mas veja, risco de perder toda eleição tem. Mas tem risco maior e risco menor. Mas eu acho que vai ser um risco pequeno. O cenário não é esse. O cenário, nós não teremos um sobressalto grande na economia, nem para crescimento grande, nem para decrescimento. Nós não teremos um sobressalto grande. Aliás, você mesmo fez uma pesquisa. Não teremos um sobressalto, analisou uma pesquisa aqui, um sobressalto grande em relação à inflação. Aliás, a inflação está mais ou menos na meta, até está melhorzinha do que outros períodos aí. Nós não teremos
Temos as manifestações, eu acho que elas vão acontecer em tom médio. Eu acho que esses atos de violência afastam os legítimos manifestantes do outro período, comparando com junho, acho que afastam. Na prática, os nossos concorrentes têm muita confusão para administrar entre eles, e quando eu digo entre eles permanece a crise em São Paulo. O senador Alckmin não anda com Aécio. Não está andando com Aécio. E trabalha por um duplo palanque que, na prática, é estimulado pelo Zé Serra, que, na minha opinião, tem um foco de cuidar da vida e deixar que o Aécio cuide da vida dele, mais ou menos como aconteceu nas 2 últimas eleições com o Alckmin. Então, é uma situação de tensão grave no maior colégio eleitoral. Não tem palanque, eles têm dificuldade de montar um palanque no Rio e vão ter uma candidatura duvidosa em Minas Gerais. O Aécio é forte em Minas Gerais e deve ter, mas aí já o Eduardo Campos não tem o palanque. O Nordeste não está livre para o Eduardo Campos. Ele tem dificuldade no Ceará, tem dificuldade na Paraíba, tem dificuldade grande na Bahia de montar o seu palanque. O próprio Aécio tem dificuldade. Então não está simples. Também a situação dos nossos concorrentes. Isso quer dizer, está tudo aberto, não? Tudo aberto e veja, não tem uma situação consolidada de quem vai polarizar de fato com a presidenta. É claro que preparar para a eleição de 2 turnos, sabendo que nós temos que fazer o máximo de voto possível para chegar muito perto, o mais próximo possível da taça. E no segundo turno levar a taça. Deputado André Vargas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço e parabenizar pelo trabalho de fundo de debate sobre esse tema tão importante que é a política nacional. Muito bem.